Olá, sejam bem-vindos ao vídeo sobre os postulados. Então, a primeira coisa que a gente viu foi as definições desse capítulo, do capítulo 1. Posteriormente, a gente iria ver as proposições. Só que esse capítulo 1 tem duas coisas que os outros capítulos não têm, que são postulados e noções comuns. Temos que conhecer isso como axiomas, né? A verdade é que postulados envolvem verdades que eu não consigo demonstrar mais diretamente na matemática ou na ciência estudada, e já as noções comuns são gerais para todas as ciências, né? Esse vídeo vai ser sobre os postulados. Então, postulado a gente pode entender como se fosse algo que o autor do livro pede para a gente aceitar e tomar como verdade. Por exemplo, fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. Então é o seguinte, eu posso pegar aqui, vou fazer um destaque, né? Eu posso pegar o ponto A aqui, ponto A. E aqui vai ter o ponto B. E fica postulado traçar uma reta, ou seja, é possível eu pegar aqui um segmento direto, traçado ao ponto A ao ponto B. Perfeito. De um ponto até outro, de um lugar até outro lugar. Legal. No nosso segundo postulado, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Também prolongar uma reta limitada continuamente sobre uma reta. Então, eu tenho uma reta que tem um limite e eu consigo prolongar ela, certo? Então, só vou dar um destaque aqui, como se eu tivesse um segmento direto qualquer. Aqui, eu pudesse prolongar ele, né? O que a gente vai fazer em alguns momentos. Então, a gente está vendo as definições, agora os postulados, e lá quando a gente for demonstrar alguma coisa, talvez eu vou precisar prolongar uma reta para fazer com que ela se toque. Por exemplo, tem dois segmentos que param aqui. E aí o que acontece? Eu preciso que eles se toquem, aí eu vou prolongar eles até o momento que eles se tocam. Então, quando eu for fazer isso, eu tenho que citar. Faço. Logicamente, depende como a gente escreve, né? Mas a partir do postulado 2, eu traço. Esses dois pontos se encontram em algum local, por exemplo. Número 3, que vai ser algo muito importante, principalmente para a primeira proposição, né? E com todo o centro à distância, descrever um círculo. Então, se eu tiver um centro e uma distância, eu consigo descrever um círculo. Deixa eu só fazer o destaque. Então, três. Então, o que acontece? Se eu tiver um centro em uma determinada distância, eu consigo fazer o quê? Traçar um círculo. Vou só pegar aqui. Então, esse círculo aqui. Dado o centro aqui, em uma determinada distância, eu consigo traçar um círculo. Tranquilo? Então, é como se eu pegasse o meu compasso, apoiasse ele, a perninha dele aqui no centro, marcasse, abrisse as duas perninhas dele na distância que eu quero e traçasse a minha circunferência. Bom, postulado 4, e serem iguais entre si todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos retos são iguais entre si. Isso não tem nenhum segredo. Acredito que da mesma forma que as outras, né? O último é o que tem é um tanto quanto chato. Na verdade, não é tão complicado entender ele, mas a matemática, depois com a geometria não euclidiana, virou meio que de cabeça para baixo algumas coisas por causa desse quinto postulado. De cabeça para baixo, eu digo de fazer algo que até então as pessoas não imaginavam que era possível, ou seja, negar esse quinto postulado. Uh, ou seja, ele está errado? Não. Mas, em alguns momentos, isso não necessariamente acontece por causa do plano utilizado. Euclidiano funciona normalmente, mas em outros não vai funcionar da forma como está posto aqui.
Quinto. E, caso uma reta caindo sobre duas retas faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que os dois retos, sendo prolongados as duas retas, ilimitadamente, encontra-se no lado no qual estão as menores do que dois retos. Ou seja, eu tenho duas retas aqui. Essa e essa. Eu digo o seguinte: se eu traçar uma reta aqui, eita, tracei. Se esses dois ângulos aqui, esse aqui, esse aqui, somados juntos, então eu vou colocar o nome aqui de alfa, beta. Se eu somar alfa mais beta, isso aqui for menor do que dois ângulos retos, né? Dois ângulos de 90 graus, for igual, ou seja, for menor que 180 graus, essas duas retas vão se encostar no determinado ponto. É como se fosse assim. Tem duas retas aqui que elas são paralelas, certo? Se, dadas essas duas retas, elas tiverem, por exemplo, uma outra, duas paralelas aqui, agora é paralelo, tá? Eu vou pedir para vocês falarem se é paralelo ou não. E aí iria cair uma outra sobre esse aqui. E aí esses dois ângulos que formam aqui, internos, se eu somar e derem menores do que 180, isso significa o quê? Que essas duas retas aqui estão um pouco para dentro, né? Exato, para dentro. Por exemplo, se eu fazer os ângulos agora, eles vão dar o quê? Menores do que dois retos. Isso significa que lá no futuro, em algum momento, essas retas vão se tocar, né? Ou seja, é como se elas estivessem assim, certo? Então, basicamente, é esse o que diz o postulado. Se eu tiver duas retas e a soma dos ângulos internos dado uma outra reta cortando essas duas retas, a soma for menor que 180 graus, em algum momento elas vão se tocar, ou seja, não são paralelas. Isso é muito importante. Tranquilo? Caiu minha caneta e fica no chão. Então, o que acontece? Esse aqui é o nosso quinto postulado. Então, o que a gente viu até agora? Pelo primeiro postulado, dado dois pontos eu faço uma reta. Segundo, dado uma reta eu consigo prolongar ela, uma reta limitada. Terceiro, com centro e distância eu faço circunferência, eu faço círculo. Quarto, todos os ângulos retos são iguais entre si, não vamos utilizar muito. E quinto, se eu tiver duas retas e ela está falando assim, se eu tenho duas retas e elas são um pouquinho inclinadas a um lado, elas vão se tocar no futuro. Como é que é isso? Beleza? Obrigado, pessoal.